A cultura global única não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células, nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações de Nova York a pastores afegãos. Mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. As culturas estão em constante transformação e, por mais consistente e imutável que uma tradição pareça, a população local ela sempre vai encontrar uma lacuna em meio à revolução. As contradições elas sempre acompanharam as culturas, tendo em vista sua diversidade e suas extensas características, como as cruzadas, por exemplo. Os cavaleiros eles matavam em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mesmo já existindo um Deus misericordioso no Novo Testamento. E se a gente passar a olhar as coisas de uma forma um pouquinho mais minuciosa, a gente percebe que até as nossas tradições, até o que a gente faz na contemporaneidade pode ser contraditório e é muito contraditório. Então vamos pensar numa sociedade mais coletivista. Quando a gente pensa na igualdade, a gente pega a liberdade individual e a gente restringe ela. Então a gente faz todo mundo, toda a população pagar impostos, vamos pensar num contexto aqui Brasil, e não podendo fazer o que ela gostaria de fazer com aquele dinheiro. E aqui eu não estou falando dos ricos, dos milionários, daqueles que detêm de fato do poder, aquele 1% da população. Esses daí têm mais é que contribuir com que a sociedade seja mais justa, mais igualitária, mais equitativa mesmo. Acho que é isso. Na verdade, o Harari deixa muito claro que a incoerência faz parte da natureza humana e não existe uma cultura que não seja incoerente em seus valores. A cultura, ela está em um constante movimento, em um constante fluxo o tempo todo. Então, geralmente, o que acontece? Ela cresce gradativamente, torna-se uma megacultura e depois, com o tempo, ela vai se dilacerando, ela vai quebrando em microculturas que são baseadas nessa megacultura anterior. Vamos supor aqui, os latinos. Os latinos, eles eram uma megacultura e única cultura e que foi se dilacerando conforme o tempo foi passando e hoje eles se diferem demais, todos os povos latinos eles se diferem demais em seus dialetos, em seus sotaques, na sua gastronomia e muitas outras coisas. Alguns séculos atrás, 90% da população mundial vivia no mundo afro-asiático, o que ficavam conectados pela política e pela economia, que, né, vamos falar, né, vamos ser bem sinceros. Os outros 10% englobava a América do Norte e Central, o mundo andino, australiano e ilhas oceânicas. Oi pessoa, eu sou a Bia do Futuro, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho pra gente contextualizar essa coisa que eu deixei um pouquinho descontextualizada no vídeo que vocês estão vendo. Então, vamos abrir um grande parênteses aqui. Vou explicar, ok? Eu tô com o Sapiens aberto e nesse capítulo ele fala sobre grandes populações, sobre pequenas populações, sobre culturas, né? Megaculturas e microculturas. E tem uma parte do livro, eu vou ler exatamente dessa edição aqui que eu tenho no computador, que é diferente da minha edição do livro, o que ele escreve. Na época, pouco antes das grandes navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutos, como a Tasmânia, mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo Afro-Ásia. Em sua maior parte, a Ásia, Europa e a África, incluindo grandes extensões da África subsaariana, já estavam conectadas por laços culturais, políticos, econômicos, aí, ok. E aí eu falo que o mundo afroasiático engoliu o resto do mundo. Só que você fica, como assim? Não foi a Europa, né? Não tem nada a ver. Só que quando ele fala de mundo Afroásia, ele inclui também a Europa. Por que ele escreveu desse jeito, não tenho muita certeza. Mas aí segue escrevendo.
Durante os 300 anos seguintes, o gigante afroasiático engoliu todos os outros mundos. Então, isso ele quer dizer que o pessoal que estava vivendo lá começou a se espalhar pelo resto do mundo. E daí não é 90% da população mundial que está ali estabelecida na Europa, na África e na Ásia. Hoje em dia é um pouco diferente, apesar de grande parte da população tá ali, né, na Ásia. Mas, enfim. Acho que é isso. Obrigada. Tchau. Esse mundo afroasiático, onde 90% da população mundial vivia no passado, engoliu o mundo inteiro. E até hoje a gente vive realidades baseadas nas realidades deles. Então, um sistema econômico é o capitalismo. Existem leis e direitos humanos que são equivalentes no mundo inteiro. Nós utilizamos, em tese, do mesmo sistema científico. Isso é o que o Harari diz. Aqui no Brasil e em outros países onde existe um governo antidemocrático e um governo negacionista, a situação é um pouquinho diferente. É importante lembrar que esse livro foi escrito há alguns anos e o negacionismo vem crescendo gradativamente e começou isso há mais ou menos 5 anos. Então, Mas, Bia, no início as culturas certamente eram autênticas, certo? Sim, mas elas foram engolidas no início da globalização pelas culturas que estavam no topo da cadeia, né? Uma coisa que o Harari fala que eu nunca tinha pensado em toda a minha vida e que eu fiquei foi sobre a culinária local. Então vamos pensar. Espaguete. Quem que se lembra? Itália, né? Lógico. Mas ninguém nunca te contou que, na verdade, os tomates, a grande maioria dos tomates, vieram do México. Muito louco, né? E na Argentina, churrasco, claro, mas muito possivelmente o único churrasco que eles teriam era churrasco de lhama. Então, assim, depois da implementação do Estado, ficou nítido uma hierarquia de valores. Então, ele sempre esteve no topo, o Estado sempre esteve no topo. Abaixo dele, Deus. E, na sua base, a nação, os irmãos, as pessoas, enfim. O Harari, basicamente, ele destrinchou algo que desbancou totalmente o que um certo governante brasileiro diz, né? Deus acima de todos e o nosso Brasil acima de tudo. Uma luta, vamos pensar numa luta, numa guerra. Os cavaleiros lutam por quem? Pela nação, pelo país, pela região, enfim, pelo aquele lugar da qual ele vive. Ele luta em nome das pessoas que vivem lá? Não, ele luta em nome de Deus. Ele mata pessoas da mesma espécie, irmãos, pela dignidade territorial, pela economia, em nome de um Deus que, em tese, se diz misericordioso e amoroso. Enfim, né? A hipocrisia. A real é que o poder sempre foi o verdadeiro governante e o dinheiro sempre foi a pessoa pela qual lutaríamos. Não tem jeito não. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu voltei para casa da minha irmã, não estou mais na minha casa, então o cenário está em uma constante evolução. Eu acho que estamos bem ligados aqui com o capítulo de Sapiens. Não. Muito obrigada por ter assistido até esse minuto de vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha com a mãe, com o vizinho, com o amigo. Ixi, Maria! Essas coisas são muito importantes para que o canal continue ativo e são muito importantes para que a gente continue fazendo esses episódios capitulares do livro de Sapiens. Então, valeu! Vejo você semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.